E aí, manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Grilo. E, manos, é o seguinte, eu vim trazer aí o motivo de eu ter me ausentado aí esse tempo que eu fiquei de setembro até agora, bem dizer, né? Porque em novembro eu acho que fiz uma livezinha só e só isso, acabou, não fiquei fazendo muita coisa, nem muito vídeo eu trouxe só uns clipezinhos ali que eu gravava, assim, bem... Manos, em setembro eu tive um quadro muito sério de depressão e foi, eu acho que a mais forte que eu já tive na minha vida. Foi realmente muito ruim, tá? Não desejo pra ninguém o que eu passei. A minha cabeça tava muito mal, eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer nada. Eu só queria ficar deitado, eu não queria nem mesmo, eu não queria jogar, velho, que é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, sabe? Jogar videogame, assim, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano já inventou. E eu sempre fui fissurado por videogame, mesmo quando eu entrava em depressão antigamente, assim, desde aquela época, mesmo em depressão, eu ainda tentava jogar um pouquinho, para tentar arrancar um pouco de felicidade que eu tinha, sabe? Pra, pra tentar me curar, né? E dessa vez não, cara. Dessa vez foi um negócio completamente estranho. Foi um negócio completamente ruim que eu senti, que eu passei, sabe? Eu tive... A minha vontade de jogar videogame foi zero. A minha vontade de ficar com a minha família era zero. A minha vontade de fazer qualquer coisa era zero. E na época eu precisava trabalhar, porque eu era a única fonte de renda da minha casa, da minha família. Porque para quem não sabe, eu tenho um filho e eu era a única fonte de renda da casa. Então precisava pagar aluguel, precisava pagar as contas, precisava pagar as coisas do pequeno, precisava fazer as compras para casa e o preço só subia. Nessa época eu me meti em uma dívida muito grande por conta das coisas que vinham acontecendo e não podia desistir. Esse era o problema. Eu não podia ficar em casa parado para tentar no mínimo me alegrar um pouco, eu não podia. Eu tinha que sair de casa, que era uma coisa que eu não queria. Eu tinha que viver a vida real querendo estar num mundo de fantasia, sabe? Porque por mais que eu tivesse nesse ruim do jeito que eu tava, eu tinha a completa noção de que para eu sair da situação que eu tava, eu precisava tentar resgatar dentro de mim mesmo, dentro da minha própria cabeça, aquele mínimo, sabe? Aquela mínima vontade de viver, aquela mínima alegria que qualquer um pode sentir. E eu não conseguia. Eu não tinha tempo pra mim, eu não tinha tempo pra nada. E nessa época eu acho que foi a pior coisa que eu já passei, porque o motivo da minha felicidade diária é a minha família. E nessa época eu não queria eles. Eu não queria nem chegar perto deles. Era uma coisa que tava me destruindo por dentro. Eu tive que até tomar medicação forte, tá? Isso aí foi uma coisa bem, bem ruim. E eu não queria trazer isso, cara, para as pessoas, porque eu poderia muito bem chegar em casa à noite e fingir que tava tudo bem, abrir uma live, gravar um vídeo, fazer as coisas como se nada fosse nada, sabe? Fingir ser outra pessoa aqui na internet, coisa que eu não sou. Fingir uma coisa que eu não sou. E aí eu fico olhando pra lá porque eu quero ver se tá boa a gravação. Mas a câmera tá aqui, ó. E eu não gosto de ser isso. Fingir ser uma pessoa que eu não sou. E tanto que eu trago jogos que eu gosto de jogar. Se eu não gosto de jogar aquele jogo, eu paro de jogar na hora e foda-se. Eu dropo do game e não tô nem aí. Ainda que aqui no canal eu não trouxe muita cena, eu quero trazer ainda algumas séries, alguns jogos aí que eu gosto de jogar e tal. Eu quero trazer algumas sériezinhas assim e tal. E até de jogos novos ali que vão lançando até no Game Pass e tal, pra trazer um conteúdo diferenciado aqui no canal, mas por enquanto ainda não tá na hora.
né? Mas, voltando, eu só queria me manter afastado de tudo, de todos, da minha família, do videogame, dos meus amigos. Eu queria me manter afastado de tudo. E eu poderia voltar do trabalho e abrir uma live como se nada fosse nada, fingir que eu tava bem, só que provavelmente muitas pessoas iam acabar notando, ainda mais porque na época eu não fazia muita live no YouTube, eu fazia mais a live no TikTok, e lá eu tinha um público até que bom, bastante gente até me acompanhava. Eu acho que no TikTok eu tô com 400 e poucos seguidores, eu não lembro ao certo, e aqui no YouTube eu tô com... acabamos de bater uma marca de 156 inscritos, se eu não me engano. Eu tô bem feliz, inclusive, com esse retorno, e bater logo 156 inscritos. Eu tava com 86. Maravilha. E aqui, cara, abri uma livezinha assim à toa, fingi que eu não tava, que era feliz, bem. Na época eu até jogava bastante com o Gui, né? É o Oxford, pra quem acompanha o canal, é o Oxford, mas hoje ele tá com o canal que é o Guibat. Vou até deixar aí o nomezinho. E vão lá se inscrever no canal dele, inclusive, tá? E inclusive até ele, cara, ele percebeu que eu já não tava bem e até deu aquele tipo, aquela privacidade, sabe? Não ficou forçando uma coisa porque sabe que isso é chato, e eu agradeço muito a ele. Ele foi um baita amigo. Ele me mandava umas coisinhas engraçadas de vez em quando, perguntava se eu tava bem e tal. Então sim, mano, foi um quadro muito ruim que eu tava, tá? Era um quadro bem ruim mesmo. E eu acredito que muitas pessoas iam acabar notando isso se eu abrisse uma live, se eu trouxesse um vídeo fingindo, sabe? Eu acredito que muitas pessoas iam acabar notando isso. E não ia ser legal, porque as pessoas iam achar ruim, o público ia diminuir, as pessoas iam achar chato isso, sabe? Trazer uma vibe dessa. Pra quem já viu minhas lives, sabe que quando eu tô em live, geralmente eu tô cagando pro jogo, sabe? Eu tô dando risada, eu tô conversando, eu tô jogando ali mais pra ter um fundo. Que eu poderia fazer uma live assim e sair um monte de risada por aí. Mas a live jogando e conversando e tal, só que numa tristeza, não era uma coisa que ia ser legal, sabe? Não ia dar uma vontade de fazer as coisas, não ia dar uma vontade. Imagina, se eu já vejo uma live ou um vídeo de uma pessoa que já não tá bem e eu já me sinto mal, eu já não tenho mais vontade de assistir. Imagina, pessoal, tipo, a internet é cheia de gente diferente, que pensa igual, que pensa diferente, que tem vários tipos de pensamento. Então imagina o tanto de coisa que poderia acontecer. As pessoas vendo aquilo, ia dar gatilho, ia isso e aquilo, então eu preferi me ausentar. Eu fiquei de setembro até novembro sem abrir nenhuma live e sem tocar no videogame. Quando lançou... Eu fiz uma live que foi quando lançou o Marvel Rivals e joguei um pouquinho, trouxe alguns shorts aí, não trouxe nem vídeo, só trouxe alguns shorts de alguns momentinhos, algumas coisinhas que aconteciam ali, nem comentado era. Então eu acho que até quando lançou o Call of Duty Black Ops, que eu acho que foi em outubro, Black Ops 6, eu acho que foi, eu trouxe algumas coisinhas só, bem assim, bem pouquinho. Eu tentei, já tava me medicando, já tava me sentindo um pouco melhor, e quando eu trazia um videozinho, alguma coisa, geralmente não era comigo falando, geralmente era com a vozinha. Eu acho que foi ali que eu criei o Adalberto, e era a vozinha a própria narração do TikTok, falando, uma palhaçadinha bem zoeirinha assim. Eu já tava me sentindo um pouco melhor, mas eu não tava bem pra abrir live, eu não tava bem pra gravar vídeo, eu não tava bem, e geralmente isso era fácil de fazer, porque era um clipe que eu gravava. Aí eu só botava lá no CapCut no celular e só escrevia um textinho ali só pra contextualizar o vídeo. E geralmente não era uma coisa muito difícil. Mas fazer live não é fácil. Fazer live você precisa ter papo para bater com as pessoas, você precisa saber puxar uma conversa. Se você tiver público, tem que ficar o tempo inteiro olhando pro chat para poder olhar
pessoal tá falando e tal, e conversar, comentar e tudo mais. E gravar vídeo não, gravar vídeo é mais fácil até, porque você comenta as coisas, você vai até tentando puxar um assunto ali com o chat pra gerar um pouquinho de comentário no vídeo e tal, mas gravar vídeo do jeito que eu tava fazendo era mais fácil, porque era só clipar no Xbox e juntar tudo no editor, escrever ali as coisas, botar pra narrar e pronto. Mas em setembro, que foi quando eu parei as lives, realmente eu não tava muito bem. Eu realmente tava me sentindo meio mal, tava naquela vibe que eu falei e tal, e comecei com os medicamentos, parei de jogar videogame, parei de fazer tudo, né? Tudo que eu tinha falado ali, assim, foi um choque pra mim. Quando eu comecei a tomar os medicamentos, deu um tempinho, eu comecei a melhorar, que eu acho que foi quando lançou o Black Ops ali. Eu até dei uma jogadinha e tal. E aí no final de outubro, se eu não me engano, que foi quando eu comecei a jogar um pouco mais e tal. Tentei trazer uma live Eu acho que eu tentei trazer uma live de Black Ops, mas também nem durou muito ali, eu já desliguei. Aí eu fiquei mais um tempinho assim, sem trazer vídeo, sem trazer live, sem nada. Abriu, e aí lançou o Marvel Rivals, o Gui me chamou pra jogar um pouco. Eu baixei, joguei, assim, não foi o melhor jogo da minha vida, mas eu até me diverti um pouquinho, deu uma animada, já tava me sentindo melhor quando lançou. Daí eu abri uma live com o Gui em novembro, se eu não me engano, foi em novembro. E aí a partir dali eu comecei até me sentindo um pouco bem. Só que eu não tava muito na vibe de sair jogando videogame. É aí que pegou, porque ficou um pouco de sequela. É até estranho de falar, né? Eu teve, acho que as duas depressões passadas, eu acho que foi em 2018, acho que foi em 2018 que eu tive uma depressão também. Foi bem fortinha, mas não chegou nem perto dessa. Que eu tive que usar medicamentos e aí ficou uma sequela em mim, que é a insônia. Eu fico acordado geralmente até umas 2, 3 horas da manhã. Só se eu tô realmente esgotado. Meu corpo está tovado mais do que um pão. E aí eu desmaio e ninguém me acorda, tá? Se me acordar, fudeu, porque se me acordar eu não durmo mais. Eu fico com uma sequela, que é a insônia. Toda noite mesmo, às vezes se eu durmo, assim, no natural, se eu durmo eu acordo, fico mais um tempão acordado, volto a dormir, aí dá uma meia hora eu levanto de novo. Fico nessa parte de insônia que vocês já sabem provavelmente. Ou você não dorme, ou você dorme e fica acordando o tempo inteiro. E isso esgota a pessoa, isso esgota a cabeça da pessoa. E essa não foi diferente. Eu tive sequelas, além da insônia, eu perdi muito a vontade de fazer as coisas que eu gosto. É complicado, eu tô voltando aos poucos a fazer as coisas que eu gosto. Sair de casa pra me divertir, pra fazer alguma coisa, jogar videogame, conversar com as pessoas. Afetou muito também no meu trabalho, porque meu trabalho envolve conversar com as pessoas, conversar com os clientes. E até hoje eu não voltei ainda a fazer o que eu fazia antes, a vender, conversar com o cliente e tal. E querendo ou não, tá ruim. Tá ruim. Porra, tô olhando, já deu 16 minutos, como o tempo voa quando a gente conversa. Mas enfim, e agora é que tá voltando a minha vontade de fazer as coisas. Battlefield é um jogo que eu jogo desde o PlayStation 4, desde que lançou. Eu tinha o PlayStation 4 e eu jogo Battlefield 2042 desde o PlayStation 4. Jogo há muito tempo já. Não é a mesma conta, no meu PlayStation 4 é outra conta, mas é um jogo que eu gosto muito de jogar. É um jogo que eu sinto prazer em jogar, porque eu acho um jogo bem feito, cara. Tem muita gente que critica muita coisa, mas eu acho um jogo bem feito. Tem sim suas verdades de que parece que piorou algumas coisas, alguns elementos de destruição e tal, parece que piorou realmente, mas é um jogo que me traz muita alegria. Eu me divirto muito jogando esse jogo, me divirto muito mesmo. E eu perdi essa vontade. Eu perdi a vontade de jogar, eu perdi a vontade de continuar jogando jogos novos.
Eu mal ligava videogame pra jogar videogame. Eu ligava videogame às vezes pra assistir um filme, abrir o YouTube e tal. Então. Mas agora tá voltando. Agora tá voltando. Oh, glória! A minha vontade de voltar, de jogar está voltando. Minhas lives vão voltar. Eu estou feliz, graças a Deus. Eu pretendo investir um pouquinho mais no canal, só não sei quando. Primeiro eu estou terminando de me livrar das minhas dívidas, que como eu comentei, eu acabei entrando por conta de uns probleminhas que eu passei. O coitado nem sabia que a geladeira dele ia estragar hoje. Eu não estou suportando mais. E agora é bola pra frente, mano. Agora vamos voltar com tudo. Eu vou voltar a treinar, porque eu tô muito ruim. Eu tô extremamente ruim no Battlefield. Não só no Battlefield, eu fui jogar agora há pouco o Black Ops 6, cara. Minha nossa, que horrível que eu tô, eu não consigo mirar. Mas é isso, manos. Eu vou voltar, eu vou treinar, eu vou voltar a treinar. Eu vou abrir lives de segunda, quarta e sexta. E é isso, manos. Bola pra frente, que todo mundo fique bem. Eu espero ter explicado o que aconteceu. Isso não é nem metade da história, né? Mas teve muitas coisas que aconteceram. O motivo da minha ausência até agora também, na verdade, é vários outros fatores, cara. Não foi nada de grave. E agora tá tudo bem, agora tem como eu fazer minhas coisas, mano. Agora eu tô voltando, vou voltar, vamos voltar a jogar, vamos treinar e logo mais eu solto mais vídeo, logo mais eu abro live, logo mais eu faço minhas coisas de volta e eu conto com o apoio de todo mundo, eu conto com você, meu mano, pra fazer isso crescer, pra gente ir pra frente e se divertir. Não dá risada, cara, meu intuito nunca foi me tornar o jogador mais pro player do mundo, nem do Battlefield, eu só jogo bem de vez em quando eu quero e quando eu não tô gravando, e quando eu tô em live. Mas meu intuito sempre foi me divertir. Inclusive meus vídeos, se não ficou bem claro, meus vídeos sempre foi me divertir com as coisas que aconteciam. Eu dava risada com isso. Às vezes há umas 15 balas que vai ali direto na pessoa, eu ficava rindo à toa, sabe? Porque não é me sentir o bonzão, e sim dar risada do que tava acontecendo. E assim é em qualquer jogo comigo. Eu nunca jogo pra ser a pessoa mais pro player do mundo. Eu sempre jogo pra me divertir. E é isso que eu quero trazer pra vocês, sabe? Então é isso, manos. Bola pra frente e até um próximo vídeo. Valeu!